Fala galera, começando mais um Páginas Sonoras. E no programa de hoje a gente tem uns temas muito legais, assim, pra você estar acompanhando a gente falou no primeiro episódio sobre como a música evangélica chegou ao Brasil, no segundo sobre os primeiros fonogramas evangélicos, e agora a gente vai abordar sobre um tema muito especial, Jesus Movement, que aconteceu nos Estados Unidos, só que foi muito importante para o Brasil. Só que pra falar disso, eu não tô sozinho, hoje eu tô com ele, não é o Felipe Sueder. Não é. É alguém. É assim, eu tava sem visualização no programa. Falei, tem que chamar alguém pra dar uma engajada no público. Daniel Coelho, salva de palmas. Isso bom, Osmar. Até que enfim, hein, velho. Você me chamou pra alguma coisa, hein? Boa, mano. É porque eu falei, mano, tem que chamar alguém mais velho pra poder falar da história da música. As estrelas veja sua. Como a gente tava abordando nos últimos programas, eu falei sobre as primeiras gravações evangélicas, né? Criação do LP. A primeira pessoa a gravar um LP evangélico foi o Luiz de Carvalho. E o Luiz de Carvalho, é interessante que no primeiro LP dele, ele já usava um instrumento que era mal visto pelos brasileiros, que é o violão. O violão ele era um instrumento muito ligado ali à boemia, aos bares, e, enfim, é muito interessante, Daniel Coelho, você que já viveu mais fases de igreja do que eu, pensar que houve um tempo em que, por exemplo, a bateria era um instrumento mal visto na igreja. Sim, a guitarra, então. A guitarra, e hoje em dia não tem igreja sem guitarra e sem bateria, praticamente. É muito normal olhar pra trás e ver alguém tocando um violão e cantando uma música do cancioneiro evangélico, lá do Salmos e Hinos. Porém, hoje eu quero falar não só sobre o violão, mas também da entrada de alguns outros instrumentos na igreja e como esse momento, então esse período, saindo de 1950, entrando na década de 60, é um período super importante para a história da música evangélica. E como um todo, não só a música evangélica brasileira, mas a música evangélica como um todo, assim. Pra gente começar a entender melhor o movimento dos anos 60, a gente precisa ir nos Estados Unidos da América de 1960. E Dani, você que tava nessa época lá, o que aconteceu... Eu tava onde em 1960? O que aconteceu em 1960, mano? O que é caracterizado? O que você pensa, assim? Estados Unidos, 1960. Você me zoou legal, não tava lá, mas... Nem minha mãe, pô. Minha mãe nasceu em 61. Movimento hippie. Movimento hippie. Então, quer dizer, tinham ali os anos 50, eram conhecidos como os anos dourados, assim. Então, quer dizer, pós-guerra, e aí Elvis Presley, aquelas mulheres com aquelas saias de bolinha, jovens nas ruas, o sonho americano, e a gente vai trabalhar e vai ganhar e vai conquistar. Só que aí os jovens dessa época, muito provavelmente os pais deles, foram pra guerra. E eles começaram a perceber, né, que, na verdade, talvez aquele American Dream, né, o sonho americano de que você vai conquistar as coisas e vai vencer, não sei o que lá, talvez não era tanta verdade, porque sempre desaguou, sempre andou pra guerra. Então, eles estavam meio assim. Também teve a Guerra do Vietnã e aquelas coisas todas, a Guerra Fria e todo esse movimento. Então, os jovens nos Estados Unidos, eles começaram a ir no movimento de contracultura muito forte. E aí, nesse momento, nascem os hippies, né? Que eram pessoas que pregavam o quê? A paz e amor. Eram pessoas que usavam drogas, assim, deliberadamente, viam nas drogas, assim, uma saída na parada. Mano, é que é muito estereotipado o hippie, né, mano? É muito engraçado. E mesmo hoje, a gente ainda pensa em um hippie, assim. Porém, durante... Então vamos lá, Daniel Coelho, você tava lá. Você tem que lembrar. Durante esse momento aí dos hippies nos Estados Unidos... aconteceu algo muito importante pro cenário evangélico daquela época, que foi conhecido como Jesus Movement. Então, o movimento de Jesus, o movimento das pessoas de Jesus, né? Também tem gente que falava Jesus Freaks, que são os loucos de Jesus. O que acontece? Nesse período, os jovens estavam buscando respostas e soluções, como sempre. Como sempre. E eles iam pras drogas, eles iam pra essas rotinas loucas, pra esses eventos Woodstock, essas paradas assim, louconas, a droga e... liberdade e viajar de carona, não sei o que. Só que existia um cara super importante que é o Lonnie Frisbee. Inclusive, vou até indicar um filme aqui, indicação de filme. Eu ia te falar isso se você indicar o filme. Com certeza. O filme Jesus Movement, que tem lá Amazon, né? Pelo menos eu assisti na Amazon ultimamente. E um outro cara super importante, que era o Chuck Smith. Chuck Smith era um pastor normal na Califórnia, como Daniel Coelho é um pastor normal em São Paulo. A filha dele tava meio como filha de pastor é, né? Geralmente. Como que é? Não, filho de pastor naquele modelo. Se você é filho de pastor, ou você é muito crente, Ou... tava lá meio naquele momento do hippie, pá, e ela via muito fundamentalismo na igreja, não sei o quê, e um dia ela deu uma carona pro Lonnie Frisbee, acabou acontecendo assim que os hippies começaram a entrar na igreja do Chuck Smith,
Só que o pessoal começou a olhar com maus olhos, mano. Imagina, Dani, tá na doca aqui, do nada começa a entrar uns hippie. Naquele estereótipo, eu realmente acho que Você é louco, os caras seria entrar muito descalço difícil. na igreja, É, mano. De é. carpete. Vendendo as miçangas. Aquele escolarzinho de coco. de pedra, tá ligado? Aham. Que tem uma pedra. Mas como todo fato histórico, a gente tá fazendo um recorte aqui, não é? Através, óbvio, foi muito importante. Porém, história é assim, né? Acontecem várias coisas que desagam em outras coisas. E os hippies começaram a conhecer Jesus, cara. E foi uma loucura, assim, porque nesse movimento hippie, o pessoal começou a pregar, o pessoal começou a evangelizar. E sempre tem, né, Dani, esses movimentos, assim, de jovem, do nada, assim, mano, milhares, milhares e milhões de jovens se convertendo. Tem até aquela cena emblemática do Chuck Smith fazendo o batismo na praia, assim, muito louco. Mas óbvio, né, como todo movimento, assim, e como toda estranheza, assim, gerada, né, porque o que acontece? As pessoas, elas estranham coisas diferentes. Mano, para pensar, hippie, a gente pensa em hippie, a gente pensa em Woodstock, pensa em música já, pensa em arte, pensa em praia, pensa em cabelo, calça rasgada, Tipo, da galera descalço, todo mundo no chão. droga. A gente pensa em hippie, pensa em música. E é claro que os hippies não iam ficar cantando música coral ou música órgão enfim. Então, nesse momento, é também marcado por uma revolução musical, praticamente, sim, no cenário evangélico. Os hippies começam a contextualizar a música que eles cantavam para a música de Jesus. Então, se a gente vê a banda... Eu vou pôr na edição, mas é Banda Love, se eu não me engano. Tem um álbum muito legal de 60, tipo assim, é dessa época mesmo o álbum. E as músicas são muito sobre amor, Jesus é amor. Então, tipo assim, essa abordagem, assim, que tem muito a ver com, tipo assim, aquilo que eles estavam procurando, meio que eles acharam, parecia. Então, é nesse momento que começam a ter bandas nas igrejas. É nesse momento que começa a ter um carinha com um violão, que a gente vê muito hoje. É nesse momento. Um carinha com um violão, começa a ter guitarra elétrica, começa a fazer meio que um rock, assim. Então, é muito interessante isso. Então, esse movimento lá da Calvary Chapel, tá alright meu inglês, ou Dani? Você que é internacional? Calvary Chapel, que foi muito importante, assim, pro cenário evangélico. O que eu fico pensando, não sei se eu vou fugir muito, é como é tão recente isso, né? Tipo, Mano, anos 60, faz o quê? Quantos anos? Faz 60, né? 60. Não, mas pô, é recente, mano. Cê é Mas louco. se você tem cantos antes da reforma, e a reforma usou muito a questão da música, a gente tá falando aí de mais de 400 anos. Uhum. Fazendo mais ou menos num estilo só, e só 60 anos. Começa a gente- contextualização. assim. E muita gente nem sabe que já foi de outro jeito. Uhum. Legal. É porque, por exemplo, se a gente pergunta o que é música evangélica, por exemplo, a pessoa pensa na música gospel, né? Já pensa na Gabriela Rocha, pensa no, sei lá, No Diante do Tali, Trono, né? né? Em banda, pensa em banda. Doideira, é verdade. E aí, nesse momento das missões, assim, é engraçado que no Brasil a gente vivia mais ou menos a mesma coisa. Essa questão dos hips, dos jovens. Então, por exemplo, anos 60, se a gente pensa no Brasil, a gente tem um cenário musical muito forte. Essa questão do MPB e do yeah, yeah, yeah. Você gostava, Dani, de yeah, yeah, yeah quando você era jovem nessa época? Claro. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a MPB já era mais uma Elis Regina, Geraldo Vandré, esses caras, assim. Mas nesse momento, assim, nesse cenário do fim de 60 aqui no Brasil, também estava acontecendo muitas missões, assim, e muito focado em jovens. E um movimento quase igual aos Estados Unidos. Tanto que muitas pessoas do Jesus Movement vinham para o Brasil para poder ser missionário aqui no Brasil. Inclusive, um fato interessante, o primeiro álbum do Asaf Borba, que é quase ele no 80, né, final de 70, o Dom e o Asaf. E esse Dom, que levou o Asaf para gravar nos Estados Unidos, era um dos caras do que fazia parte do movimento Jesus Movement. E também o testemunho de conversão do Asaf Borba é muito disso. De um cara drogado que tava lá, foi e se converteu e tudo mais. É muito interessante isso. Mas enfim, um cara chamado Jaime Camp, que fez muito parte ali, estava muito ligado com esse movimento de Jesus, o Jesus Freaks, ele vem ao Brasil também e ele desenvolve esse mesmo modelo de música contextualizada e missões para jovens, focando em jovens no Brasil. Principalmente na música com o grupo
Vencedores por Cristo. Quando chegamos no Brasil, percebemos logo a necessidade de dar oportunidade para o jovem brasileiro se manifestar, se expressar através de música, testemunho, pregação, vida, etc. Então, nós decidimos tentar formar o primeiro conjunto em 67, 68. Tem um conjunto de mais ou menos 15 pessoas. Gravamos 5 desses discos de vencedores. Essa foi a primeira equipe em frente do ônibus, porque viajamos no mês de julho, que é a época de férias no Brasil, pregando em praças públicas, em cadeias, igrejas, em auditórios públicos, dando testemunho, falando de Jesus. Então quer dizer, no fim de 60 ali, começo de 70, o Vencedores por Cristo, muito influenciado pelo Jesus Movement, se inicia no Brasil. E qual que é a questão do Vencedores por Cristo? Por que ela é uma banda super importante? É que o Vencedores foi uma das primeiras bandas a realmente trazer essa contextualização da música. Por mais que fosse algo que é muito contra a cultura, porque não existia essa parada de guitarra, de jovem, muitas vozes, assim, no Brasil, é um álbum que é muito contido ao mesmo tempo. Porque se a gente for ver lá pra fora, a contracultura dos caras do Jesus Movement era tipo assim, super contracultura. Vencedores, por mais que fosse contracultura, ainda era muito quadradão, tá ligado? Ele era muito certinho. E é engraçado pensar nisso, porque essa parada do Jesus Movement e desse movimento de contextualizar a música feita por jovens no Brasil, também acontece, porém dessa maneira mais contida. Até, eu acho também pensando no cenário evangélico da época, né? Guitarra elétrica, baixo, piano, etc. Eram instrumentos do diabo. Nós temos que convencer e mostrar do livro de Salmos o quanto louvor pode ser com todo instrumento para o Senhor. Agora, as músicas dos álbuns dos Vencedores dessa época, se eu fosse contar, ou aquele Louvor 1, né? Louvor 2, Louvor 3, são músicas que não são brasileiras. São de origem americana ou de origem europeia. São todas traduções? Todas as traduções, a maioria. No Se Eu Fosse Contar tem uma do Volô, mas o Volô também não é brasileiro, ele é ucraniano, mas enfim, fez uma música brasileira. Já me deste tanto amor e paz, eu só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. O Guilherme Kerr, ele traduzia as canções, né? E tem até um relato dele que ele fala que acho que foi o Jaime Camp, deu pra ele uma cartilha com 150 músicas. Ele falou, mano, traduz as músicas aí. E aí ele começou a traduzir as músicas, ele começou a traduzir. Aí ele falou, mano, mas tá só traduzindo música, vamos fazer uma música nossa. Aí ele pegou e falou, mano, ó, traduzi essas músicas aqui, mas não quero mais dar seguimento nesse projeto. A gente vai fazer um projeto nosso. E aí vai gerar um grande álbum da história da música evangélica brasileira. Mas isso é papo para outro episódio. Então, nesse momento aqui dos anos 70, a música era muito evangelística. Porque é o fruto disso. É o fruto do Jesus Movement, questão dos jovens, né? De trazer os jovens. Então, tem muitos grupos dessa época. Tem, como eu dito, o Vencedores por Cristo. Tem quem mais, Dani? Os Jovens da Verdade. O grande Jovens da Verdade. E, inclusive, uma vez eu conversei com o Jaziel e ele falou que os Jovens da Verdade, nessa época, já compunham músicas, tipo assim, pensando brasileiro. Sim. Pensando em coisas do Brasil. E é muito interessante, porque são letras muito explícitas, assim, tipo assim, mano, eu era ruim, Jesus me salvou. É sempre umas paradas, assim, muito legal. Porque as pessoas iam aonde pra ouvir música nessa época? Na praça, por exemplo. Se reuniam na praça. E nas praças, eles faziam esses evangelismos. Então, quando eu tocava uma música na praça, a pessoa tá passando. Então, se ela ouvir uma coisa, tipo assim, meio subjetiva, ou uma coisa que não vai fazer muito sentido pra ela, ela não vai parar pra ouvir. Cara, te interrompendo, mas não sei se você sabe, o próprio JV começa como ministério de praça. Demorou muito tempo. De evangelismo em praça. Sim, lá bem no centro de São Paulo, na Rua Direita. Ficou ali muitos anos, até que depois de muitos anos, eles vieram até o acampamento. E mesmo com o acampamento, continuou-se os evangelismos lá perto da Praça da Sé. Que da hora, mano. E é bem nesse estilo que você tá falando. Teatro, aquela coisa assim, bem evangelística, e uma música assim, extremamente clara. E o Jaziel pintava nas camisetas, né? Drogas matam. Tem um álbum também do JV, né? Tem, Drogas matam, né? Muito interessante. Foi bem nessa época. E o Jaziel, ele é muito fora da caixinha, assim, né, mano? Muito, pra várias coisas. Muito interessante. A gente podia fazer um episódio só sobre o Jovens da Verdade, né? E sobre o Jaziel. Trazer ele aqui pra conversar com você. Nossa, mano, imagina. Seria legal. Muito legal.
E tem o Dani também, né? Que fundou o JV também com o Jaziel naquela época lá. 1968. Trago essa mesma cultura pro Brasil, do This Movement, essa cultura dessa contextualização. Porém, é aquilo, galera. A reflexão que eu tava pensando pra gente construir é que o Brasil nunca teve na sua cultura evangélica músicas brasileiras. Na verdade, a cultura evangélica ou católica chega ao Brasil muito em contexto de colonização. Então, quando os europeus vêm ao Brasil, evangelizam. Quando os americanos vêm ao Brasil, evangelizam. Mas eles não colaboram com a cultura brasileira. Na verdade, eles implantam uma nova cultura. Então, por isso que talvez, quando nós ouvimos algum ritmo brasileiro, a gente estranhe muito. Então, a gente teve até uma polêmica, né, Dani? Esses dias aí. Será que compensa falar? Não, Compensa. Auê. Quando a gente ouve algo brasileiro, a gente pode estranhar. Pode achar que parece coisa de outra religião. E quando a gente ouve algo que é norte-americano ou europeu, como o Worship por exemplo, que é um rock britânico, né? Uma parada sueca, sei lá. Esse pad, a suavidade, a guitarra com delay, com reverb, parece ser muito mais cômodo pra gente, parece ser até mais santo, né, mano? Sei lá, sim. Tipo assim, eu sou um cara que eu sou estudante de música. Eu sou músico, eu gosto muito de música, eu leio música, eu faço música. Mas ainda assim, cara, minha música de culto pra mim é música americana, velho. Não sei se isso é um pecado. Se alguém do coletivo Candeeiro estiver assistindo aí, eu peço até perdão. Mas, sei lá, acho que é porque eu cresci nisso, né, mano? Então, desde quando... Pô, música de culto é música americana, é música... Enfim, a gente pode fazer um episódio sobre isso também, que na verdade vai ter. Música brasileira evangélica, Dani. Boa. A cultura evangélica brasileira não é formada na cultura brasileira. É formada por uma cultura de colonização e de muitas missões, tanto europeias quanto norte-americanas. É nesse período que nasce os Vencedores por Cristo. Nesse período a gente tem muita música interessante acontecendo no Brasil. E é engraçado, porque as músicas gravadas até então no Brasil eram músicas que vinham dos salmos e hinos. E agora, nesse momento que a gente começa a ganhar uma certa independência, porém ainda muito dependente da música americana, muito dependente da música europeia, porque os compositores não eram sempre brasileiros. E essa questão da música brasileira, de começar a compor música, ela começa a acontecer algumas décadas pra frente. E a gente vai falar disso também em um outro vídeo. Tudo é promessa aqui. Sempre vai falar em algum vídeo. Ô Dani, agora papo sério aqui. Vai. Por exemplo, mano, as pessoas falam muito hoje no Instagram e em curso de adoração, não sei o quê. A gente traduz muita música. A gente copia muito o que acontece lá fora, não sei o quê, a gente não tem identidade. Mas você acha mesmo que, tipo assim, que o brasileiro, ele quer uma identidade brasileira em um culto, por exemplo? Porque a gente já nasceu nesse contexto de sempre ser uma música colonizada, tá ligado? Será que faria sentido no Brasil? Não é nem que faria sentido, mas será que o povo iria abraçar, de certa maneira, essa parada? Eu acho que sim, mas que isso é um processo muito, muito longo, cultural, assim. Porque como você colocou, a gente não sabe fazer de outro jeito, né? Parece que se não for daquele jeito, naquele tom, o pad que você colocou faz muito sentido. As pessoas parecem que não entram no que eles chamam de atmosfera, aquele universo, etc e tal. Então eu acho que devagar, talvez, a gente possa ir criando um nosso ambiente cultural e proporcionando, talvez, para as novas gerações, pelo menos, a possibilidade de escolha. Entendeu? Porque nós não tivemos a possibilidade de escolha. A gente nasceu com uma cultura enraizada americana e pronto. Então talvez os nossos filhos possam ter pelo menos a chance de ver que há também uma espiritualidade sadia e uma possibilidade de uma liturgia mais tupiniquim, né? Mais brasileira. Eu acho que essa parada de a gente traduz muito, porque realmente, se a gente ouvir as músicas brasileiras hoje evangélicas, ou as músicas que a gente canta nas igrejas, a maioria é dos Estados Unidos, deve dizer, todas são dos Estados Unidos praticamente, né? As que vêm de fora não são brasileiras. E o pessoal hoje começou a perceber muito isso, eu vejo muito isso na internet, assim. A gente traduz muito. A gente tem que voltar a compor mais. Não sei o quê. Mas essa é a grande questão. A gente nasceu no ambiente, a gente foi criado, e eu falo, não nós literalmente geração Z, mas a gente no sentido evangélico brasileiro. A gente foi criado nesse contexto europeu norte-americano. Isso não é algo atual.
essa questão de tradução não é algo que vem de agora. Essa questão de procurar brasilidade não é algo que vem de agora. Sempre houveram pessoas que procuraram essas alternativas, né? Sempre houveram pessoas que procuraram essas opções nesse meio. O próprio João Alexandre, Jorge Camargo, quando eles... posso estar enganado também, mas quando eles saem do Vencedores, eles começam a compor já uma música mais balsa nova, mais quase um samba. Então parece que o Vencedores, não sei, posso estar falando uma grande besteira, mas parece que o Vencedores era realmente muito enviesado para esse estilo americano. E quando eles saem, parece que eles têm mais liberdade para poder compor com outra métrica musical, assim. Sim. Então é isso. Eu saí um pouco aqui do tema, mas é isso. No episódio de hoje a gente tratou sobre o Jesus Movement e a influência dele no Brasil nesse cenário de evangelização e nesse primeiro cenário de música brasileira de adoração, música brasileira evangélica, assim. Qual que é o primeiro cenário? Da gente sair dos salmos e hinos. A gente tem a música de evangelismo. O músico evangélico, ele não era visto como músico evangélico é visto hoje. Não era vendeu 1000 cópias e não sei o que. Não. Ele era um missionário, bicho. Doideira, né? O músico era missionário. Então a gente vê lá os Jovens da Verdade, os Vencedores por Cristo, eles eram missionários. Então o primeiro cenário musical evangélico no Brasil, saindo dos salmos e hinos, é o de missionário. Ok, mas lembrando, a gente tá fazendo um recorte de um lugar específico. Ao mesmo tempo, também existia o movimento pentecostal. Ao mesmo tempo, existia as igrejas tradicionais que não aderiram tanto a esse movimento. Porque o Jesus Movement, e que vai também desembocar nas próximas décadas nas comunidades evangélicas, é 100% praticamente carismático. Não é isso, Dani? Eu tô falando besteira. Sim. Carismático. Então quer dizer, Espírito Santo, dons, cura, profecia, tudo mais. Então a gente tá fazendo um recorte do Jesus Movement, que chega no Brasil como vencedores. Beleza? E também a gente falou do violão. E não só do violão, mas da contextualização da música evangélica. Então, pera lá. Nos anos 60, a gente sai do cenário dos salmos e hinos, sai do cenário do inário e começa a andar para um lugar mais igual ao que a gente tem hoje, ok? Mas lugar mais livre, cara. Tem um pouco mais de liberdade, talvez. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui, ou se você ouviu no Spotify. Eu acabei saindo um pouco do tema no final, mas é isso, cara. A gente tá aqui, por isso que o nome do canal é Proposições, né? Isso. Quer falar alguma coisa aí, Dani, pros nossos amigos? Bom, valeu, cara, obrigado aí. Espero que todo mundo tenha aprendido, pelo menos, a pensar um pouco sobre isso. Essa influência americana, o quanto que o Brasil demorou, na verdade o mundo, né, demorou para sair daquele universo mais do coro, dos hinos e apenas do piano e do canto congregacional. Então é isso aí. Valeu, mano. Obrigado. Tamo junto. É isso. Até o próximo vídeo.